Alessandra Maria Pereira de Almeida, sou aluna no curso de Gestão Financeira da Universidade de Vassouras e hoje eu vou estar apresentando o meu projeto integrador, cujo título é a sobrevivência da rede de hotelaria na pandemia do Covid-19. Então, assim, a gente sabe que o Covid-19, ele trouxe modificações que vão desde o ambiente doméstico ao ambiente laboral, né? Então, afetou serviços essenciais, serviços não essenciais, e a gente sabe que a rede hoteleira também foi uma das afetadas, né? Assim como as pessoas não tinham, né, capital de giro, os comércios e empresas também não tinham, né? Muitos não tinham capital de giro e nem reserva financeira para que eles pudessem sobreviver fechados no período da pandemia. Então, como justificativa, né, para a realização desse trabalho, né, a rede hoteleira ela teve que buscar soluções, né, buscar estratégias para que elas sobrevivessem no período transpandemia e tivessem fôlego, né, para retomar aí as atividades empresariais no pós-pandemia. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, né, quais foram algumas dessas medidas adotadas. Então, né, a gente sabe que foi necessário ações estratégicas que garantissem a manutenção dessas atividades e planejamento do pós-pandemia. E essas medidas elas vão envolver tanto medidas sanitárias até a administração de recursos financeiros. Então, assim, pensando, né, em retomada, né, da atividade, né, primeiro a gente tem que pensar nas medidas sanitárias que foram impostas pela pandemia. Então, foi necessário reformas e adequações de ambientes, aquisição de novos equipamentos, uso de equipamentos de proteção individual, como máscara, luvas, toucas, né? E alguns hotéis, eles buscaram atender às normas para que eles obtivessem um selo chamado Clean and Safe. Esse selo era um padrão de excelência de limpeza, ou seja, que garantia que as pessoas que procurassem aquele hotel, ele atendia aqueles recursos, né? Ele atendia um padrão de higienização de limpeza que traria segurança para quem estava se hospedando. E assim, pensar, né, na pandemia, que foi uma coisa assim que aconteceu de forma inesperada no país, né? Então a gente pensar aí nos primeiros 15 dias de pandemia, né, com o fechamento do comércio, então uma medida que foi utilizada por alguns hotéis a curto prazo foi instituir férias coletivas, né, esses profissionais. A gente sabe que férias coletivas é uma coisa que às vezes é usada pelas empresas no período de festas, né, em que a produção é menor. E aí já, finalzinho ali do início ali dos primeiros 15 dias, já pensando já a médio prazo, já se começou também com a redução da equipe, né? A gente sabe que infelizmente tiveram demissões, né? Suspensão de contratos, postergação de pagamentos de encargos, redução de horário de trabalho, né? O uso do home office, antecipação de férias. Então, assim, várias medidas foram utilizadas, né? Além do contingenciamento de custos operacionais, né? Tentando ver uma forma em que se conseguisse funcionar, mas com menos custo, né? Seja através de redução de acomodação, fechamento de andares e as negociações também de contratos. Então, se começou a pensar também que se tinha que fazer uma mídia positiva em relação as atividades que estavam sendo realizadas, né? Então, né, sempre, né, emissão, né, de informações claras e concisas para clientes e funcionários, né, o monitoramento da marca nas mídias sociais, o cancelamento e modificações de reserva, né? A gente sabe que tiveram os cancelamentos, até porque as pessoas não conseguiam chegar, mas se buscou dentro da legislação, né, dentro do Código Brasileiro do Consumidor, o que poderia ser feito para que nem o cliente, nem a empresa fosse prejudicada, né? Então, a modificação de reservas, né, um alargamento de prazo para a utilização dessas reservas. Algumas empresas que tinham seguro, né, foram em busca para saber se tinha alguma cobertura que englobasse, né, catástrofe natural sanitária, né, e também renovação de contrato com fornecedores e prestadores de serviço.
E aí, já a médio para longo prazo, né, nesse período, né, pandemia, se começou a pensar o que poderia ser feito para se utilizar aquele espaço, como esse espaço poderia ser utilizado no período ainda transpandemia. E aí se começou a usar, né, como instalação, né, para fins hospitalares, né, como foi utilizado por muitos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estavam ali na linha de frente, que eles ficaram acomodados nos hotéis, seja pago por eles mesmos ou pago pelo empregador, para que eles não voltassem para casa, até porque muitas vezes o deslocamento para casa era ruim, né, por conta dessa questão de acesso ao serviço público. Profissionais que precisavam aderir ao home office e necessitavam de um ambiente tranquilo para trabalhar, onde também tivesse uma infraestrutura de serviço, né, como fornecimento das refeições, café da manhã, almoço e jantar. Né? Houve busca também pelo ramo hoteleiro do tipo hotel fazenda, né? Em que tivesse infraestrutura ao ar livre, principalmente para aqueles que tinham criança e moravam em apartamento. E também, né, a promoção de descontos, né, um estímulo para que as pessoas também buscassem a acomodação em hotel. Uma outra utilização da rede hoteleira no período transpandemia foi como residência sanitária, né, para quarentena de visitantes oriundos de países da chamada Red List. Essa lista, né, a lista vermelha, é uma lista de países que tinham uma alta incidência de Covid. O Brasil era um dos países membros dessa lista. Então, quando chegava em um determinado país, você ia ser abrigado nesse hotel por 40 dias e depois você ser liberado para realmente entrar no país. Né? Alguns países também utilizaram como abrigo para pessoas em situações de vulnerabilidade social, como os moradores de rua, né? E a respeito do que acontecia na Nova Zelândia e na Austrália, local de acolhimento e isolamento de pacientes infectados pelo vírus da Covid, porque ali eles iam conseguir monitorar o paciente, sabendo que esse paciente ia se manter realmente isolado. Né? A aquisição de empréstimos também foi uma opção que algumas empresas tiveram que usar, e aí vale ressaltar, né, a importância do gestor financeiro para que ele fizesse né, um planejamento do valor necessário, né, para a manutenção no período, né, e ajustes para que esse empréstimo fosse pago com honradez. Uma outra medida também, né, para ajudar não só o setor hoteleiro, né, foi a Lei PERSE, né? A Lei PERSE, né, é um programa emergencial de retomada do setor de eventos, como o cinema também, por exemplo. Foi uma lei em que ele faz alguns incentivos, né, zerando a taxa de impostos ou postergando o pagamento de alguns impostos, né, de forma que esses pagamentos eles ajudassem aqui diminuindo, né, o gasto, né, de manutenção desse hotel, de forma que conseguisse ter o fôlego, né, para poder seguir com as suas atividades. Então, assim, a gente sabe que o Covid-19 ele causou impactos financeiros em vários setores de serviços, né? A rede hoteleira foi necessário se reinventar, né, se reestruturar, ganhou fôlego com a Lei PERSE, mas a gente sabe que as aquisições, as adequações, os cancelamentos, eles geraram custos que não estavam previstos em nenhum orçamento, né? Que sendo necessário aí a revisão, né, de toda essa receita que foi perdida. E aí caberá aos gestores, né, junto com as equipes de cada instituição, adaptabilidade e reestruturação de orçamento, através de planejamento e avaliação dos impactos financeiros, bem como a revisão de contratos com os fornecedores, visto que inicialmente foi mantido somente o que era considerado essencial para a operação, tendo assim clareza sobre prioridades, minimizando desperdícios e gastos desnecessários. Essa foi a bibliografia utilizada. Muito obrigada.